eu estiver enganado, depois ele vai me corrigir, com Geraldo Meira, ele que é técnico de futebol, trabalha nas categorias de base aí do futebol paulista e já trabalhou aqui no futebol do sul de Santa Catarina, no litoral catarinense, na equipe do Imbituba no ano de 2014, com Robertinho e companhia, com o pessoal também do Grêmio Prudente, o Paulo Tomassetti que veio naquela parceria, o pessoal todo, com o Jonathan Reis, que hoje está no América de Natal, era o seu auxiliar, e naquele time da categoria de base tinha ninguém mais, ninguém menos que Rafinha. Rafinha, que ontem era aí um dos candidatos à bola de ouro, acabou ficando de forma injusta. Já vou aqui adiantar minha opinião e depois o próprio Geraldo e a Júlia e o Cauã vão falar também sobre isso, terminando com a 5ª colocação, mas a gente pode colocar que para chegar lá ele teve que ralar bastante, viu? Então, uma 5ª colocação numa primeira indicação, acho que a gente tem que olhar também o copo meio cheio, porque de fato é de se orgulhar realmente, porque ele construiu aí uma carreira depois de estar desacreditado, de passar lá por Presidente Prudente, de vir até Imbituba, de aceitar ser avaliado, para depois se tornar o Rafinha, que foi pro Avaí, que se destacou, depois de ter se destacado no próprio Imbituba, na base, foi pro Avaí, depois foi para Portugal, passou pelo futebol francês também, se eu não me engano, né? Ele passa pelo Rennes, eu acho. Sim. Ele passa pelo Rennes, passa pelo Leeds, até chegar na equipe do Barcelona, do Futebol Clube Barcelona, onde hoje ele brilha ao lado de Lamine Yamal. Professor Geraldo, muito obrigado, viu, por atender aqui a Rádio Cidade. Te contactei pela manhã, rapidinho o contato, para bater esse papo conosco sobre a carreira de alguém que você fez parte, e isso eu acho que é gratificante demais, né, para a carreira de um técnico. Muito boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aí participando, obrigado pelo convite. É uma honra, né, saber que um jogador que estava aí desacreditado, entre os melhores hoje do mundo, para mim é um prazer enorme ter tido a possibilidade de conhecê-lo num momento delicado da carreira dele, e feliz aí estar falando com vocês aí também, um lugar onde gostei bastante, aí, vizinho, né, aí de Imbituba, um lugar que eu gostei bastante de trabalhar e onde saíram bons resultados. E um prazer estar novamente aí exaltando, que é um prazer estar falando com vocês aí. Prazer é nosso. Ô Geraldo, eu queria já lhe perguntar como é que foi o cenário da chegada do Rafinha ao futebol imbitubense, porque tinha essa parceria com o pessoal do Grêmio Prudente, né, de Presidente Prudente, o Paulo Tomassetti, que ontem inclusive esteve na cerimônia lá no teatro do Châtelet em Paris, na França. Como que foi essa chegada, como que foi trabalhado? Ele veio para ser avaliado, ele era uma contratação da categoria de base do Imbituba. Como que foi para chegar aí o Rafinha até aqui o litoral de sul catarinense? Então, foi uma experiência bacana. Eu tinha já sido contratado aí pelo Robertinho, né, em Bituba, para o time profissional no primeiro ano, disputar aí a Copa Santa Catarina. No ano seguinte, fiz alguns convites aí para ajudar na administração, porque eu cuidava mais da parte técnica mesmo, né? E aí o Paulinho e o João Paulo vieram para fazer essa parte administrativa aí, a convite. E quando eles falaram do Rafinha, né, um jogador que estava sendo liberado de um clube de pouca expressão, digamos assim, né, de São Paulo, bom, de início já, claro que a gente aceitou ser avaliado, veio bem recomendado por eles, e aí quando avaliamos, já de início já vi, né, que tinha algo diferente ali, que dava para tirar coisas diferentes do Rafinha, já contagiando com jeito simples, porém meio acanhado, e quando vi, né, junto com a minha equipe, é claro, quando a gente viu que ele tinha um potencial grande a se desenvolver ali, foi mais questão de dar confiança mesmo, melhorar a autoestima dele, corrigir algumas situações, né? Ele tinha muito potencial para usar a individualidade dele e ele vinham limitando, profissionais que trabalham com ele, limitando o que ele tinha de melhor, que era a individualidade. E aí foi mais uma questão ali de orientação, de dar confiança, e ele correspondeu bem, onde foi aí um dos destaques da competição e foi transferido aí para o Avaí. E eu queria falar um pouco com relação à temporada do próprio Rafinha, em 2024, 2025. Ele foi
um dos caras com maior participação em gols no mundo inteiro. Não é à toa que foi convocado, que foi colocado para a Bola de Ouro. E ele teve 61 participações em gols, em questão de 64 jogos, se não me engano. Teve Copa do Rei, teve La Liga, foi artilheiro de Champions. Eu queria que tu falasse um pouco com relação a esses aspectos que tu via já quando treinava ele lá em 2014. O que te surpreende mais em ver ele alcançando níveis tão altos assim hoje aqui no futebol mundial? Até para acrescentar, o Geraldo, já tinha esse poder de decisão, o próprio Rafinha? Não tinha ainda naquela época, eu acho, né? Então, ele demonstrou, né, muita qualidade individual, né? Um jogador que tinha muito a oferecer, mas como eu falei, vinham limitando muito, né, essa qualidade dele. E era visível, tem até nas minhas redes sociais aí, quando ele saiu, né? É um comentário que, esse menino pode chegar à seleção brasileira se conseguir dar uma sequência aí, porque o futebol está carente de jogadores que usam individualidade, né? E o Rafinha era um desses jogadores, e tem até algo marcante aí na minha própria rede social, tá lá um vídeo dele de quando ele foi para a Europa. A gente teve um bate-papo que ele chegou lá e ficou meio acanhado, meio triste, né? Porque os treinadores cobraram, falou, o Brasil é um pouco diferente daqui, Portugal é um pouco diferente, que a gente valoriza muito a equipe, o grupo. Eu falei, Rafinha, já te limitaram algumas vezes, você estava se tornando um jogador comum e desacreditado, as pessoas não estavam te valorizando. Se você chegou aí, é porque você tem algo diferente e não deixa novamente as pessoas se limitarem. E é legal que ver essa coragem do Rafinha, essa ousadia, digamos assim, né, contagiante, que ele conseguiu dessa sequência, e isso é o que fez ele se tornar um atleta diferente, enxergando que, na maioria das vezes, as pessoas o limitavam, né? E para mim é um motivo de orgulho saber que ele chegou realmente onde a gente enxergava que ele poderia chegar. E eu tenho certeza que o Rafinha ainda vai dar bastante orgulho para nós aí, porque o futebol brasileiro está carente, né, de ídolo, que tem essa coragem, essa individualidade, e o Rafinha tem sido um desses atletas. Ô, professor, até em relação ainda à carreira do Rafinha, queria que você falasse, você estava no comando do Imbituba naquele jogo que ele se destaca contra a equipe do Avaí, que aí é contratado pelo time da capital, era você o técnico naquela época, e como que foi? O pessoal do Avaí chegou a entrar em contato com você para saber um pouco mais do Rafinha, para ver se de fato era diferente, para levá-lo ao Leão da Ilha? Conta pra gente sobre essa situação também. É que hoje as pessoas, né, sempre vão falar situações aí de ponto de vista, mas na época o Rafinha fez uma competição muito boa, né? Começou a chamar atenção, inclusive teve também o interesse aí do Criciúma na época, mas para a situação lá, como a gente colocava, né, deixava lá o Paulinho, o João, eles cuidavam dessas coisas aí, e a melhor opção, né, para a situação lá do Imbituba na época e para o jogador foi a do Avaí, onde ele foi transferido, mas teve também amistosos contra o Avaí, mas eu acredito que foi todo o contexto, né, porque ele fez uma baita competição, vinha chamando a atenção das pessoas que estavam assistindo, assim como alguns jogadores também que se destacaram lá, até nesse lance aí, dá para ver nos destaques na época, o Luan também chamou bastante atenção, e aí onde surgiu o interesse, né? Além do Rafinha, tinha outros atletas que passaram com nós, que estão no Avaí, jogando em outros lugares aí, mas o Rafinha é um caso à parte, porque a gente via que tinha muito potencial ali nas questões individuais, que ele conseguiu realmente pegar uma sequência muito boa, né? Ele levou esse susto quando chegou na Europa, mas aquilo que os europeus procuram é um jogador como ele, né? Que usa muita individualidade, que sai um pouco desse protocolo aí do que os treinadores pedem em questões táticas e ousa um pouco mais. Então, o Rafinha não foi só um jogo, né? Foi o que ele construiu durante a trajetória dele aí no Imbituba, né? Durante essa competição no Imbituba. Que um aspecto que é muito importante também, Geraldo, a gente citar aqui, eu acho que vale para muita gente, para muito jogador, para muito atleta, né, para muito garoto que está sonhando em ser um jogador profissional, de cuidar da parte mental. Acho que isso também é importante demais para o jogador, você que trabalha com base, acho que tem um trabalho em cima disso também, porque era um jogador que veio desacreditado, não queria mais jogar futebol quando chegou aqui no Imbituba, e aí melhorou esse aspecto mental para se tornar o jogador que hoje é no Barcelona. Eu acho que o mental também, às vezes, é até mais importante do que a qualidade técnica do jogador, né? Com certeza, eu me alegro muito quando eu revejo, às vezes, né, o vídeo que ele fez para mim, que está até nas minhas redes sociais aí,
como se fosse uma gratidão ali, porque realmente os atletas hoje, essa maneira atual, né, dos treinadores estarem trabalhando muito focado nos conteúdos, muito focado nas questões metodológicas, esquece, né, que o atleta é um ser humano e acaba não dando nessa tranquilidade, essa confiança para os mesmos, e para mim tem sido legal, porque assim como aconteceu, Rafinha, a gente tem tido a experiência, né, ainda na formação do atleta, de ver que é uma grande lacuna que vem existindo no futebol brasileiro, de mostrar, né, que os nossos jogadores continuam sendo jogadores criativos, jogadores que são bons no improviso, que são autônomos, e hoje em dia, já com essa diferença, né, de criação que vem tendo, né? Antes tinha esse futebol de rua, todas essas coisas aí, então a gente tem que complementar mentalmente, né, para fazer com que os meninos se sintam cada vez mais à vontade dentro de campo, que eles possam realmente colocar para fora o que eles têm ali, não o que o treinador simplesmente pede para fazer, né? Então, para mim, foi um prazer ter o Rafinha. Eu tenho visto que tem jogadores hoje no Brasil de muita qualidade e que, sem perceber, os profissionais vêm limitando ele baseado nessas metodologias, né? Ô Geraldo, até uma situação que a gente pode colocar aqui, e foi nessa semana mesmo que a gente viu, no Paulistão Sub-12, por exemplo, você deve ter acompanhado o garoto do Mauá, o Wallace, que acabou sendo expulso por subir na bola, recebeu o segundo cartão amarelo. Dá pra gente dizer que essa questão do futebol agora, do jeito que tá ficando chato, e a gente tá perdendo talvez vários Rafinhas aí pelo caminho por conta dessa situação, de vetar uma brincadeira ou outra que faz dentro de campo, da questão da individualidade, que muitas vezes não é pra fazer aí algo de espetáculo, não, surgiu ali para ele fazer isso, para tentar talvez despertar ali o adversário, para quem sabe passar por ele e conseguir continuar a jogada, e a gente viu que o árbitro deu cartão amarelo, assim como já aconteceu em outros jogos do futebol brasileiro, até na Série A do Campeonato Nacional. Dá para dizer que o futebol talvez está perdendo o encanto em cima disso, e a gente está perdendo vários Rafinhas pelo caminho? Com certeza, né? Eu como profissional, e principalmente, acredito, por ter sido ex-atleta, né? A gente vê o quanto éramos estimulados de forma diferente, né? Dentro da nossa liberdade. Os treinadores, às vezes, não tinham conhecimento, né? Os profissionais não tinham conhecimento. Às vezes, tão avançado como agora, e não limitavam tanto, talvez de uma forma empírica, né? Uma forma assim, talvez sem conhecimento mesmo, mas dava mais autonomia ao atleta, e hoje vem limitando muito, né, a tomar decisão, como eu falei para vocês, e isso aí, para mim, é um reflexo da modernidade. Eles querem colocar uma cultura, né, uma certa educação, digamos assim, que para mim isso não é educação, ali é um jogo de futebol, o jogador tem que ter a liberdade de pensar, de fazer o que ele acredita, e aí as pessoas hoje, dentro de regras, dentro de situações como essa que o árbitro fez, aqui no Campeonato Paulista, por exemplo, eu estou num clube hoje que é muito voltado à formação, né, muito bem estruturado, chamado Esfera, e eu tenho percebido nas categorias até 12 anos, que todos os jogadores, no meio tempo, tem que trocar todos os jogadores, né, é obrigação trocar. Eu fico triste, porque você imagine hoje um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, sabendo que ele vai para um jogo limitado e jogar meio tempo e vai ser substituído. Então, as pessoas inibem, né, a competitividade, inibem várias coisas que o atleta acaba se tornando também ali limitado e não consegue nem saber o seu próprio potencial, né? Então, pra gente finalizar e já agradecer aqui a sua participação, liberar aí que tá no dia de folga, né? Tá com a esposa aí, com a patroa, agradecer a participação. De fato, dá orgulho, né, pro técnico ver um jogador que passou pelas mãos, que foi lapidado, trabalhado, hoje se tornando aí um jogador de seleção brasileira, consolidado, talvez o principal nome aí da seleção junto a Vinícius Júnior e companhia, e se tornando, como eu disse, né, por mais que eu considere injusto, não sei a sua posição em relação a isso, a 5ª colocação dele na bola de ouro, mas como eu disse no começo, acho que vale ressaltar, vale exaltar a colocação dele em 5º lugar, porque de fato teve que mudar bastante coisa, teve que caminhar, teve que ser lapidado para chegar e alcançar esse top 10, esse top 5 de melhores jogadores do mundo, e dá orgulho para quem passou por ele, passou pelas mãos dele, pelas suas mãos, né, o técnico Geraldo Meira. Eu acho que sente um orgulho muito imenso, muito grande, né? Sim, é orgulho, temos que exaltar, sim, né? A gente está falando entre os melhores do mundo, né? E como você disse aí,
Rafinha lutou muito para chegar em lugares onde muitos dificilmente chegarão, e é um motivo de orgulho, sim, independente dele não ter conquistado, né, o melhor aí do mundo, mas o Brasil vem carente, né, de ídolos aí. Espero que o Rafinha continue aí nos dando orgulho, espero que surjam novos Rafinhas, novos jogadores que nos contagiem aí de frente à TV. E para mim, mais uma vez, é um momento de orgulho, não só do Rafinha, mas outros jogadores que chegaram na seleção também, tem o Abner Vinícius, entre outros aí que passaram conosco, que eram jogadores que às vezes passaram por clubes desacreditados e hoje estão podendo aí dar orgulho, ter orgulho próprio, dar orgulho para os familiares e para as pessoas que conheceram a trajetória de vida deles. Espero que surjam muitos aí e mais uma vez agradeço o convite e estarei sempre à disposição se vocês, caso precisem aí. Tá aí, portanto, muito obrigado, professor Geraldo Meira, uma entrevista muito bacana falando sobre a carreira do Rafinha, jogador que passou aqui pela nossa região, pelo Imbituba Futebol Clube, que hoje é o Baruch Imbituba, depois foi para o Avaí e aí depois teve a carreira que teve, passando por várias equipes aqui do futebol no cenário europeu. Pra gente finalizar aqui, eu quero a opinião da nossa bancada, rapidinho, da Julie e também do Cauã Calegari. Justo o prêmio desse ano, diferente talvez do que foi ano passado, muito diferente, né? Não é nem talvez, diferente de fato. Se fez justiça no prêmio da Bola de Ouro, porque muito se fala, será que o futebol tá ficando chato? Porque a gente via o Rodri, a gente viu agora o Dembélé, que não são jogadores que, digamos, tem aquele brilho todo, tem aquela técnica aguçada como tinha Cristiano Ronaldo,